Na minha atrás está a montanha Cabeça de Velho. E como vocês podem ver, é literalmente parecido com uma cabeça. E para o vídeo de hoje nós vamos tentar escalar a montanha e, se possível, entrevistar algumas pessoas para procurar saber um pouco mais da história do Monte Cabeça de Velho. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que não é inscrito, te convido a poder se inscrever, deixar o like, ativar o sino para não perder nenhum conteúdo. Vamos? Estamos nesse exato momento buscando um caminho, uma direção para poder subir esta linda montanha. E com isso poder mostrar um pouco da paisagem que ela carrega. Algumas pessoas afirmam dizendo que há muito tempo, ou seja, nos anos passados, as pessoas subiam para poder fazer seus sacrifícios, rituais, e até mesmo era possível encontrar galinhas, cabritos amarrados ou mesmo desamarrados com sinais, um pano, qualquer coisa, e simbolizando rituais. Como vocês podem ver na imagem, estamos nesse exato momento nos aproximando aqui da montanha e vamos subindo aos poucos. E para minha surpresa eu acabei encontrando alguns colegas aqui gravando o mesmo conteúdo, filmando o Monte Cabeça de Velho. Olá pessoal, não se esqueçam de dar apoio ao nosso querido amigo aqui, o canal Mente com Sucesso. É isso. É sempre assim, não é? Eu sempre digo, né, nas todas as intervenções que eu faço, não tem como este canal ser uma realidade sem o vosso apoio. O vosso apoio é incondicional para o crescimento deste canal. Continue apoiando, continue compartilhando o seu conteúdo, continue dando aquela força, né, para que possa estar motivado para produzir mais conteúdos para vocês que estão do lado. E estamos nesse exato momento a passos cursos para poder chegar até lá no topo. E como vocês podem ver na imagem, algumas roupas por aqui, mais para cima tem algumas senhoras aí lavando, e aproveitam as pedras, né? As pedras e o sol para poder secar aqui as suas roupas. Tá tudo verde, tá tudo verde. Estamos nesse exato momento subindo para trazer uma imagem boa, uma imagem bonita para vocês lá do outro lado. Mais para cima tem lá algumas pessoas e aos poucos nós vamos subindo, vamos chegar até lá. Por conta das chuvas, facilmente encontrar água aqui na montanha, e por isso que encontramos aqui algumas pessoas lavando as suas roupas, né? Aproveitando esta linda paisagem aqui. Pessoal, não se esqueçam de se subscrever aqui no canal, ativar o sininho, e para não perder nenhum conteúdo que for lançado aqui no canal. Enquanto vocês forem a se subscrever, dão uma força muito grande para o crescimento do canal. Então é isso. Peço carinhosamente lá do outro lado que coloquem o dedo na tela para poder se inscrever. Eu vim atrás, aí tem mais pessoas subindo por aqui. E dizer que é um monte que atrai muitos turistas por aqui, né? Um monte que atrai muitos turistas. Quase praticamente no final de semana fica praticamente tudo isso lotado, com pessoas. Eu acabei perguntando a algumas pessoas por aqui, né? Olhando mais para cima, ok? Mais para cima tem mais pessoas lá, algumas pessoas subindo e outras pessoas descendo por aqui. E na minha atrás, como vocês podem ver lá embaixo, tem algumas pessoas fazendo uma pausa, né? E com isso dá continuidade aqui nesse lindo monte. É isso, pessoal. E vamos que vamos. Vamos que vamos. O objetivo é chegar até lá no topo, lá em cima. E algumas pessoas já descendo por aqui. E é isso. Vamos caminhar e vamos subir. Esse é o nosso objetivo, para poder mostrar para vocês lá do outro lado. É isso. Tamo junto. É isso. Tamo junto. É isso. Como vai? Tá tudo bem? Boa. Então é isso. Mais para aqui algumas pessoas lavando, né? Lavando. E deixa eu mostrar um pouco para vocês o riacho aqui. Esse é o riacho. E falando para vocês, a água aqui é muito limpa, né? Muito limpa. E aqui algumas senhoras, algumas crianças saem de lá embaixo, né? E aproveitam
para vir lavar aqui em cima. Como eu disse para vocês lá embaixo, que tem algumas roupas, né, que já estão estendidas, e não somente aqui em cima também, aqui e mais para lá, aí tem pessoas lavando. E falando para vocês, olhando a cidade de Chimoio daqui de cima, parece uma cidade muito pequena mesmo. E eu convido para todos os turistas, para você que vem de uma outra província, se você chegar na cidade de Chimoio, procure conhecer esse monte super maravilhoso. E é muito bonito, pessoal. É muito desafiador poder subir. Para poder subir isto aqui é muito desafiador. Muito desafiador. Olhem só. E algumas pessoas vindo. É muito desafiador. E muito bonito também. Temos águas correndo aqui. Chegamos oficialmente aqui no topo do Monte Cabeça de Velho. E falando para vocês, dá para olhar daqui de cima uma boa parte da cidade de Chimoio. Aqui. E, pô, assim, é muito bonito. Eu não me canso de falar isso. É mesmo a realidade. E se vocês podem ver, olha isso. Olha isso. Mais para baixo, são residências, pessoas morando lá embaixo. Dizem que antigamente, mais para baixo, aqui próximo ao monte, não tinha praticamente residências, mas com o tempo as pessoas acabaram se aproximando, começaram a construir aqui próximo ao monte Cabeça de Velho. E como vocês podem ver, que estamos literalmente no topo do monte. Pessoal, peço a todos vocês que estão lá do outro lado para poderem se inscrever aqui no canal, se inscrever, ativar o sino e poder comentar acerca dos próximos vídeos, próximos conteúdos. Então nós contamos convosco do outro lado, porque sempre que vocês forem a comentar, forem a interagir aqui no canal, isso mostra de uma certa forma que vocês gostam do conteúdo, que vocês estão atentos aos vídeos, que vocês acompanham passo a passo até ao final do vídeo. Então peço a ti para poder deixar nos comentários, podemos interagir, deixar mais sugestões acerca dos próximos vídeos que nós vamos trazendo aqui no canal. Fale um pouco o que você gostaria de ver aqui na cidade de Chimoio. Quais são as atrações turísticas que você gostaria de conhecer, saber mais lá do outro lado, para podermos trazer aqui para vocês no canal. Então é isso, pessoal. E como vocês podem ver, que estamos no topo do monte. Eu disse para vocês que quando é no final de semana, praticamente lota de gente, pessoal. Lota muito de pessoas aqui deste lado, né? Fica muita gente aqui. Agora deixa eu me virar um pouco, não sei se vocês conseguem ver lá na minha trás, né? Mas é mesmo para baixo, eu acho que dificilmente de ver. Aqui nas câmeras tem algumas pessoas lá, acredito, se divertindo, meditando um pouco, se afastando do barulho, se conectando um pouco com a natureza. Então é isso, pessoal. Estou aqui do outro lado do monte e como vocês podem ver, esse espaço que praticamente está limpo, a prefeitura desta cidade, ou seja, o Conselho Municipal da cidade do Chimoio, pretende organizar esse espaço para poder construir, ou seja, fazer uma praia artificial. E neste exato momento, como vocês podem ver, já começaram com a escavação, começaram lá embaixo. Então é um projeto que a prefeitura da cidade prometeu para os moradores cá na cidade, para poderem construir aqui uma praia artificial. E este é o local. Este é o outro lado do monte e eu venho daquele outro lado, né? Venho daquele outro lado e é o mesmo lado que vamos usar para poder descer. Mas é isso que vocês conseguem ver lá do outro lado, que praticamente olhando daqui de cima dá para ver o maior pedaço da cidade de Chimoio através deste maravilhoso monte. Aí, pessoal, mais algumas pessoas aqui no topo do Monte Cabeça de Velho.
esta divisão é o que faz, ou seja, é que faz o desenho da cabeça do velho. Se vocês forem a ver lá do outro lado é a zona da testa. E se vocês forem a ver esse riacho aqui embaixo é o riacho que dá a visão lá embaixo dos olhos. E se formos a subir aqui onde nós estamos é o nariz, né? E mais para baixo também tem uma outra divisão e com isso vai completar a cabeça. Aqui fala o Wilson Cesarito Moisés. Epa, quero contar um pouco da experiência. É a primeira vez a chegar na montanha, cabeça do velho. Só andava a ver nas televisões. É muito gira. Epa, convido-vos a conhecer. Vão gostar. Cansaço, não é fácil de escalar isso. Está a ser muito bom. Vamos nos aventurar. Muito obrigado. Opa, estamos nesse momento atravessando deste lado, aqui onde nós estamos, para a outra margem, ou seja, para a parte da testa da cabeça. Como vocês podem ver, deste lado, igual como eu falei para vocês anteriormente, esta é a parte do olho e mais para cima é a parte da testa. Já estamos aqui do outro lado do monte, como vocês podem ver, nós estávamos aí daquele outro lado e agora nós estamos aqui deste outro lado, ou seja, a parte da testa da cabeça. E como vocês podem ver aí, alguns jovens filmando, tirando fotografias, registrando momentos nesse lindo lugar. Algumas pessoas até hoje acreditam que o Monte Cabeça do Velho é um monte sagrado. Esta aqui é a parte do olho, como eu já havia dito, e o mais incrível que pareça, está escorrendo água. É como se estivesse a chorar de uma certa forma. Não sei se vocês conseguem ver, ali embaixo tem uma senhora lavando e as águas ali escorrendo, ou seja, saindo diretamente dos olhos. Eu vou me aproximar para vocês conseguirem ver a corrente da água, né? A intensidade em que a água consegue sair. E a água praticamente sai deste lado aqui. E olhe para a intensidade da água. E este riacho vai até lá embaixo. Olhem para isso, pessoal. É incrível, né? É incrível. E como eu disse para vocês, esta abertura é o que faz a separação entre a testa e o nariz. E essa separação são os olhos. E mais para baixo, logo água correndo, pessoal, né? É como se estivesse chorando. Aí o velho está chorando. Estamos nesse momento descendo e assim que eu chegar lá embaixo, eu vou mostrar para vocês, ou seja, vou voltar a filmar novamente o monte e para poder detalhar mais para vocês. Eu acredito que vendo assim da primeira vista, eu em particular vi da primeira vista e de uma certa forma o monte retrata esta cabeça, né? Mas vamos descer e lá embaixo eu vou mostrar para vocês, indicando as partes da cabeça. Mais uma vez convido a ti a se juntar a esta aventura aqui no Monte Cabeça do Velho. E como eu disse para vocês, aqui muita gente já subindo, se aproximando, muitas famílias subindo, escalando o Monte Cabeça do Velho para poder conhecer, para poder apreciar a paisagem aqui em cima, ok? Então aqui mais pessoas subindo. Então mais tarde ainda vão aparecer muita gente por aqui para poder ver esta linda, maravilhosa obra da natureza. Estamos aqui na parte de baixo do monte e vou aqui detalhar para vocês cada peça que vocês conseguem ver e que compõe aqui a cabeça, ou seja, o Monte Cabeça do Velho. Conseguem ver ali em cima, é a testa da cabeça. E se vocês forem a ver logo ali, a abertura que eu vos mostrei em que está a escorrer a água, são os olhos. E mais para esse lado é o nariz e aquela outra abertura é a boca e finalizando o queixo. E é isso, pessoal. Este é o Monte Cabeça de Velho.
O nosso vídeo fica por aqui. Não se esqueça de se subscrever no canal, deixar o seu like e temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E tchau!